Boa noite, galera. Tudo bem? Vai dar meia-noite aqui no Brasil e a gente está no segundo dia do nosso propósito de 40 dias de jejum. Não é um jejum contínuo, são 40 jejuns da meia-noite ao meio-dia. Meu nome é Luiz Fábio, sou líder da Igreja Nação Maior e o objetivo é levar a essa nação o conhecimento do mundo espiritual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero agradecer ontem, a gente lançou o primeiro vídeo. Eu me surpreendi pelas visualizações, eu me surpreendi positivamente pelos comentários, até dos haters. Obrigado, haters. Podem enviar mensagens com muito carinho, que serão bem-vindas também, e vamos respondê-las com todo amor e carinho, tudo bem? E hoje, pessoal, dando continuidade a esse propósito, que é o propósito de 40 dias, eu gostaria de compartilhar com vocês um ensinamento sobre o que é o jejum. Que prática é essa? Onde que se encontram, exemplos na Bíblia ou do conhecimento, sobre o que é o jejum. E eu quero falar sobre isso hoje com você, para que, se você aderir a este propósito de jejum, que você o faça com muito conhecimento, com muita tranquilidade, com muita consciência. Que você não venha passar fome à toa, que você não venha se enganar à toa, combinado? Então vamos entender primeiramente o que é o jejum. O jejum, pessoal, é o ato de você se abster, deixar de comer ou beber, certo? Por um período. Então, hoje inclusive está muito em moda o jejum intermitente para a questão de saúde. Então, existem vários benefícios que o jejum ele traz para as pessoas, tá? E esses benefícios, no caso do jejum intermitente, da prática do jejum, eu não vou aprofundar aqui porque eu não sou da área da saúde. O foco deste canal é a área espiritual. É a gente falar do que acontece no mundo espiritual, não só para cristãos, para todas as pessoas, porque o mundo espiritual existe e existe para todos. No mundo espiritual não existe assim, olha, esse lado aqui é só de evangélico, esse lado é só de budista, esse lado é só de espiritualista, esse lado aqui é só do candomblessista. Não é assim que funciona. No mundo espiritual são outras leis, outras dinâmicas, e nós vamos compartilhar essa visão do mundo espiritual sem nenhum tipo de charlatanismo, sem nenhum tipo de exploração. Nós vamos compartilhar aquilo que vivemos e aquilo que nós conhecemos, beleza? Inclusive a vida como ela é. Teve pessoas que falaram, pô, você tá com uma cara de cansado. Sim, eu estou extremamente cansado. E não é nem por conta do propósito, porque para dar início a este projeto, a gente teve que abrir mão de outros projetos em outras áreas, e isso será tema do nosso canal. Então, voltando ao que eu estava falando, eu não vou explorar aqui a parte científica dos benefícios ou malefícios do jejum. Já adianto que não tem contraindicação, a não ser que essa pessoa tenha algum problema de saúde que a autoridade médica não permita ou não aconselhe, e eu sou a favor que você obedeça e você siga as instruções dos profissionais de saúde, tá bom? Pessoal, agora eu quero abordar o mais importante, que é a parte espiritual. Então, por isso que a gente está gravando esses vídeos e é por isso que existe esse canal. A gente precisa dialogar e isso ficar ad eterno, disponível para o conhecimento das gerações atuais e das próximas, em todas as unidades da Igreja Nação Maior no mundo inteiro. Então, qual que é a nossa intenção? A gente democratizar a visão espiritual, levar para todas as pessoas. Não ficar restrito a um líder que é especial porque ele tem uma coisa diferente. Não.
Eu sou tão imperfeito quanto você, quanto qualquer outra pessoa. Simplesmente eu estou cumprindo um trabalho, uma missão. Eu estou cumprindo um chamado e você pode cumprir também. Você é bem-vindo em participar. Logo em breve a gente vai passar as instruções. A área de tecnologia está fazendo uma página para coletar os seus dados, enfim, para a gente poder enviar você ou contar com você perto de uma igreja-nação maior. Tranquilo? Muito bom. Jejum do ponto de vista espiritual, pessoal. Eu primeiro, antes de falar, eu quero dizer que o jejum foi feito pelo próprio Senhor Jesus e por outros personagens, outras pessoas da Bíblia, beleza? Daniel fez jejum, certo? O próprio Jesus fez jejum, ele aconselha a fazer jejum, eu vou mostrar isso biblicamente. Então, o jejum é uma prática espiritual que é uma ferramenta importante na nossa mala de ferramentas. E você acompanhando o canal, você vai aprender a usar todas as ferramentas, viu? Então vamos lá. Ó, primeiro, eu quero compartilhar o texto que está em Mateus capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois desses 40 dias e 40 noites, ele teve o que? Fome. Beleza? E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Beleza? Então aqui daqui para frente esse tentador vai continuar arguindo, vai continuar falando, trocando ideia, argumentando com Jesus, no sentido de convencê-lo a quebrar esse jejum, entendeu? E aí o Senhor Jesus responde ao tentador utilizando a própria palavra. E ele faz isso não é porque ele é Caxias, não é porque ele é biblicista, não. Ele faz isso porque a palavra e os conhecimentos que estão aqui são conhecimentos eternos, são verdades eternas, são leis universais. Não existe a lei da gravidade, ninguém escreveu, você não tem nenhum governante que homologou a lei da gravidade. Pois é, mas ela existe e ela serve para todos. As leis espirituais também, elas existem e servem para todos e todas, queira você ou não queira. Então, quando Jesus responde ao tentador, ele usa a arma, a ferramenta, que é o conhecimento do eterno. E eu quero dividir isso com você. Obviamente, eu vou fazer isso a cada dia, a cada momento. Eu quero que você venha a absorver esses conhecimentos. E, por favor, se tiver alguma dúvida, alguma reclamação, digita aqui nos comentários. Deixe seu like para poder a gente crescer. A gente só está começando. Eu estou contando os dias para liberar as lives. Não vejo a hora das lives. Eu prefiro muito mais as lives, porque são ao vivo. Então a gente fala de igual para igual. A pessoa entra lá no chat lá, pode falar, inclusive pode brigar. Os haters, né, que falou que eu tô cansado e falou que o vídeo não ficou bom. Tudo bem, não tem problema não. A gente tá começando, tá bom? E Jesus responde ao tentador: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está no versículo 4. Então, pessoal, o jejum, ele é um mecanismo do ponto de vista espiritual que ele faz uma união entre dois elementos do ser. Na verdade, ele faz uma união dos três elementos, mas é uma sequência que começa com dois elementos,
que é elemento do ser? Vamos lá. Todo ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Beleza? O nosso corpo, ele tá no mundo físico, material, tanto que ele sofre as intempéries do mundo físico. Então, o nosso corpo, ele, por exemplo, eu tô vendo aqui essa câmera que é HD, ela pega até o fio do cabelo branco, cara. Dá até me incomodando, tô querendo tirar aqui. Por quê? Porque o tempo vai passando, o corpo já não produz a melanina na quantidade certa, e isso, a gente tá sujeito a isso. É o nosso corpo. Beleza? A nossa alma é toda a produção que o nosso cérebro cria, é o mundo do pensamento, que passa do corpo físico, do cérebro físico, as sinapses lá do cérebro, que também eu não vou aprofundar porque eu não sou médico, mas é o que o básico todo mundo sabe, né? E o que vai acontecer? Você vai, no seu cérebro, tem neurônios, legal. Só que no seu pensamento não cabe nessa cabeça, nesse ser, nesse corpo. Os seus sonhos, os seus sentimentos, os seus amores. É um outro, tem um nome, uma outra dimensão. É a dimensão da alma, que é do conhecimento. E a terceira dimensão é a dimensão do espírito. Então, tem o corpo, aí vem a conexão com a alma, que é o entendimento, e o terceiro elo da corrente é o espírito. E o que é o espírito? O espírito, para você entender, ele está, o que o corpo está para o planeta Terra, o espírito está para o reino de Deus, para o mundo espiritual, para o reino dos céus ou para a nação maior. Nação maior, para o outro plano, para outra dimensão. Então, por isso que a alma tem um papel importante, o corpo tem um papel importante. Eu vejo muitas pessoas não darem valor para o corpo. Isso aqui é só matéria, carne. Não, ela tem um papel importante. E o espírito cumpre um papel importante. Então, pessoal, o que acontece com o jejum? O jejum, ele une as três dimensões. O que ele faz no jejum? Com a sua mente, você decide, você põe opinião, você determina, você declara, você estabelece, você aceita, você compra o desafio de ficar um período sem se alimentar. Então é uma tomada de decisão do seu cérebro, beleza? E você faz isso atingindo o quê? O seu corpo. Porque o seu corpo quer comer, quer tomar café. Quer ou não quer? Quer tomar água. Beleza? E aí o que acontece? Aí você diz assim para o seu corpo: olha, eu não vou consumir alimento neste período. Então ali é estabelecida uma luta, com aspas, entre tua carne e a tua alma. Não, mas a luta é com o espírito. Calma, nós vamos chegar lá. Então o que vai acontecer? Você vai falar assim: peraí, o corpo, você vai dar uma segurada aí. Você não vai se alimentar agora. Você tá bem? Seu corpo ele é tão forte que ele vai dizer o seguinte: não, mas você precisa tomar um remédio. Não, mas você precisa, só põe um pouquinho de água na boca. Não, ele vai querer burlar para poder se locupletar e descumprir essa determinação do seu cérebro, beleza? E aí, quando você faz isso, você se fortalece diante da carne, diante da parte física, diante do corpo. Porque você começa a dominar, é um exercício de você dominar o seu corpo.
Quando você vai numa academia, quem faz academia? Responde aqui para mim nos comentários aí. Ninguém vai na academia para passear. Tudo bem, tem uns que vão, vamos falar a verdade que tem uns que só vão para passear, tem uns que só vão para paquerar, para flertar, não é verdade? Mas vamos pular essa parte. Você vai numa academia, em tese seria para quê? Para você se exercitar, certo? E obter um condicionamento físico melhor, é ou não é? Mas como que vem esse condicionamento físico? Você vê o personal trainer alisando você ali, ó, vamos alisar ali. Não. Você vai obter um exercício físico é fazendo o quê? Puxando ferro, esforçando o músculo, fazendo força, suando, é ou não é? Vocês viram que eu não tenho cara de atleta, né? Mas eu tô dando um exemplo aqui. Então, aí você pode ver que tem um camaradinha que ele começa, a barra já é pesada. Imagina colocar aqueles pesos, né? Aquelas anilhas. Então, pessoal, mas tem pessoas que passam um certo tempo e já tá pegando aquele pesão enorme. E para ele é tranquilo, porque o corpo dele treinou fisicamente, mente e o corpo. E aí ele consegue fazer. Beleza? Feito isso no jejum, quando você começa a dominar o seu corpo, você começa a dominar também todos os aspectos que o corpo demanda de você. Então, por exemplo, quem tem muitos problemas com sexualidade são pessoas viciadas em pornografia, viciadas em cobiça. O que é cobiça? A pessoa não pode ver um homem na rua, uma mulher na rua, fica, nossa, que gata, que não sei o quê. Cobiça. Então, seu corpo, ele não pode ver, entendeu? Uma pessoa da sua orientação sexual que fica reparando, fica secando, né? Como o pessoal fala. Pessoas com gula, não pode ver nada, que sai comendo que nem doido, desesperado. Pessoas que não conseguem ficar num ambiente sem, vamos colocar assim, até outras patologias aí, que aí também já envolve psicologia, que não é nossa especialidade aqui. A pessoa não consegue ficar sem roubar. Teve até alguns famosos aí que apareceram na mídia, roubaram uma gravata, roubaram uma besteira que não precisava, são pessoas bem de vida. Não é porque é mal, é porque o corpo dela, a mente dela está condicionada para aquilo. Não pode ficar num ambiente que fica cantando a colega de trabalho, fica cantando o vizinho, a vizinha, cantando uma expressão que é o que? É paquerando. Se já é casado, se já é comprometido. Então o que acontece? Essa pessoa, o corpo, os desejos, as vontades estão dominando ela. E aí é que começa a envolver o espírito. Quando você está nesse nível, o teu espírito, ele tem uma conexão desse elo, dessa corrente. Então o teu espírito também começa a ser afetado vibracionalmente. Como assim vibracionalmente? Vou dar um exemplo. Ou você pode usar como ilustração a luz. Quando você vai fazendo coisas negativas, o teu espírito ele vai para zonas espirituais penumbras, escuras, sombreadas. É uma alusão para você compreender, porque o mundo espiritual é totalmente diferente daqui, beleza? Quando você está fazendo coisas bacanas, legais, está numa energia boa, você já ouviu essa expressão? Você já sentiu isso? Pois então, quando o seu corpo está fazendo e você está fazendo coisas legais, parece que você entra numa energia legal. Porque lá no espírito você está indo para zonas espirituais mais claras, mais límpidas, mais suaves, vibrações melhores e maiores no mundo espiritual. Beleza, pessoal? Então, separe bem, né? Separe bem mundo espiritual, mundo físico e o campo dos pensamentos. Beleza? E o jejum que nós estamos praticando, que são
40 dias. 40 dias. Ele visa justamente nós tratarmos a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Não é dieta para emagrecer. Não é frescura, não é campanha para arrancar dinheiro do povo. Não é modinha. Entenderam? Isso daqui é coisa séria. Então um médico não pode dar um remédio ao paciente de brincadeira. Como um líder espiritual, uma pessoa que está se propondo a conduzir um povo do ponto A para o ponto B, que esse é o papel do líder. Líder não é o mais gostosão, mais bonitão, mais ricão, o que fala mais bonitão. Não, o líder é o que leva o liderado do ponto A para o ponto B. Não é o que leva a sua conta bancária do negativo para o positivo com o suor dos outros. Esse daí não é líder. Isso aí chama-se sem vergonha, beleza? Esse daí chama-se espertalhão, beleza? Essa é a verdade. Agora, aquele que é um líder, que pega uma família e trabalha a evolução da sua família, esse daí é um líder. Ele não precisa ser líder de uma grande igreja, uma grande denominação, um líder de uma grande religião. Ele precisa levar do ponto A para o ponto B. Então, você que está vendo esse vídeo, se você chegou até aqui, é porque realmente tem um chamado sobre a sua vida. E você precisa levar a sua família, levar você do ponto A para o ponto B. Que ponto é esse? O ponto é o próximo degrau. A caminhada inteira vai acabar quando a gente estiver na nação maior, lá em cima. Mas até chegar lá, tem uma caminhada. E a sua obrigação é você dar o próximo passo. É subir o próximo degrau. E o que dá para você fazer hoje é começar a fazer pelo menos esse primeiro jejum. Um jejum. Do tanto que você é capaz de fazer. Nós fizemos ontem o primeiro jejum da meia-noite ao meio-dia. E já tinha alguns meses que eu não fazia jejuns tão extensos. Fazia já um tempo já. Eu já fiz várias vezes séries de jejum de 21 dias, de 40 dias, de 7 dias, de um dia na minha vida. Mas fazia já um tempo que eu não fazia o de 40 dias. E eu comecei ontem, né? Gravei o vídeo. Você que não assistiu, veja o primeiro vídeo. Não repare, né, a nossa simplicidade. Estamos iniciando esse projeto. E eu confesso para vocês que foi duro, porque eu tenho hábitos, né, rotinas. Então, de manhã eu já faço o café. É eu que faço aqui em casa. E eu fiz o café. E o café tem comigo uma relação muito gostosa. O cheiro do café. Quando eu vivi momentos de muitos desafios, que eu vou contar aqui, não hoje, né? Porque o vídeo já está estourado. O vídeo está muito longo. Mas era importante você entender o processo do jejum. E eu não vou aqui na internet ficar economizando tempo. Eu vou falar o que tem que ser falado. Porque esse vídeo não é um vídeo comercial para eu pegar like, visualização, ganhar dinheiro. Esse vídeo é um legado, é uma herança. E você que está tendo o privilégio de conhecer um pouquinho do mundo espiritual, aproveite, coma cada palavra desse vídeo. Vai fazer bem para você. E qualquer vídeo que você entrar neste canal e te fizer mal, eu faço questão que você fale comigo. Porque nós não estamos aqui para largar a mão de ninguém. A gente está aqui para levantar você, para edificar. Edificar, não destruir. Combinado? Então, voltando para o jejum. O jejum ele tem esse poder de, ao dominar a minha carne, dominar o elemento físico, minha mente fortalece. E o meu espírito, ele caminha para regiões de luz. Este é o propósito. Eu fiz esse jejum ontem, o primeiro dia. Tive dificuldade, mas eu cumpri. Eu fiz direitinho. Inclusive, fiquei um pouquinho a mais. Fui entregar meio-dia e 45. E depois vai ser tema de mais um vídeo, por quê? Mas o que aconteceu?
Eu tive dor de cabeça no período da tarde, tive dor de cabeça, tomei uma dipirona, tomei, não podia nem falar, né? Mas tudo bem, não tome, não é assim, não se automedique, tá bom? Aí fui e isso depois do jejum, tá? Almocei e depois, ao longo da tarde, quando veio a dor de cabeça, tomei remédio. Então, é uma prática, certo? Que você pode passar por isso. Então, não tem romantismo, certo? Não é uma coisa gostosa, é uma coisa desafiadora, certo? Mas também, como eu já tive experiência, fiz outras vezes, eu tenho certeza que o corpo vai acostumar muito em pouco tempo. Em poucos dias o seu corpo vai acostumar, beleza? E nessa que o corpo vai acostumar, você vai se fortalecer, você vai melhorar, você vai ter mais força, você vai ter mais foco. Como você não vai estar focado em alimentar naquele minuto, a sua manhã vai render mais. Você vai trabalhar melhor. Você vai, se você estiver em casa, você vai descansar melhor. Enfim, aquilo que você está se propondo, você vai fazer, porque você está retirando esse componente. Também quero dizer para você que eu não posso deixar de sem explorar, né, um pouquinho mais esse tema do jejum. Não é estudo, não vem do curso, beleza? Isso aqui é um diálogo, é uma riqueza que eu estou deixando para vocês. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar um texto que Jesus ele diz o seguinte, ó. Anunciar no... Ah, tá. Estou pesquisando errado. Quero deixar um texto para vocês aqui, ó. Eu uso a Bíblia. Para quem não sabe, existe um aplicativo da Bíblia muito bom. Eu recomendo que use, tá bom? Porque você vai procurar um texto, você digita na pesquisa, é mais rápido, entendeu? Então aqui, ó. Aqui, ó. É o cansaço. Eu escrevi Jesus na pesquisa. Aqui, ó. Pronto. Muito bem. Eu não vou cortar, pessoal, o vídeo. Se vocês quiserem adiantar aí, é a decisão de vocês. Ó, Mateus 17:21. Beleza? Eu não faço roteiro. Eu já venho com o que o Espírito Santo me conduziu para eu compartilhar. Então eu passo isso, é a passagem do conhecimento, ela é quase um ditado. Não sou eu, é Deus, entendeu? Então eu passo para você ditado, eu nem penso, só vou passando, só vou passando. Não fiz roteiro, tô aqui ó com a Bíblia, ó. Acabei de fazer aqui a pesquisa, então vamos lá. Ó, ele fala o seguinte, ó, Mateus 17:21. Mas esta casta não se expulsa senão por jejum e oração. Jesus falando, cara. Jesus falando. Esta casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Então tem coisa na sua vida que só vai destravar na base do jejum e da oração. Então, faça seu jejum, respeite os seus limites, que você está num plano físico, respeite seus limites, beleza? Respeite isso. Se você agredir o seu corpo, se você desrespeitar o seu corpo, Deus não vai te abençoar, beleza? Então é uma coisa que tem que ser espiritual, tem que ter um propósito. E o propósito desse jejum, nesses 40 dias, é que a gente atravesse, literalmente, atravesse este deserto e chegue no outro lado, aconteça o que aconteceu com o Senhor Jesus. Os anjos, no final do jejum, quando ele venceu a tentação, os anjos fizeram uma cena espetacular. Eles trouxeram pão para Jesus. Coma, Jesus. Missão foi cumprida. Coma, beba, descanse. Parabéns.
Eu tenho certeza que daqui aos 38 dias, já foram, hoje é o segundo, estamos indo para o segundo, que é 38 dias, os anjos vão nos abençoar, os anjos vão trazer as bênçãos, vão trazer os alimentos, a água, e eu tenho certeza que você vai ficar bem, tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Muito bem, o que você achou do vídeo? Responda para mim. Depois eu vou explorar mais um pouquinho do cansaço, espero melhorar aí nesses próximos dias. Vamos falar muito da palavra, vamos falar muito dos conhecimentos espirituais, mas sem maquiagem, sem frescura, sem retoques, beleza? Quero agradecer a todos. Fiquem com Deus, estou orando por todos. Nação maior, um só Deus, um só povo, uma só nação. Até o próximo vídeo.